E aí, pessoal, tudo bem? Vamos agora à resolução do problema 8, logo após a vinheta. Esse problema nos diz o seguinte: uma sinuosidade infinita foi construída da seguinte forma. A partir de uma semicircunferência AB, construiu-se a semicircunferência BC, cujo diâmetro mede 80% da medida do diâmetro de AB. Em seguida, a partir da semicircunferência BC, constrói-se a semicircunferência CD, cujo diâmetro mede 80% da medida do diâmetro de BC. O mesmo processo se repetiu infinitamente, obtendo infinitas semicircunferências conforme a figura a seguir. Qual foi a medida do comprimento total da sinuosidade infinita assim obtida? Então vamos lá, pessoal. Vamos primeiro entender o que é que está sendo perguntado, né? Porque pode ser que alguma pessoa fique com dúvida em relação a isso. Eu vou riscar de vermelho aqui o que é que essa questão está querendo que a gente encontre. Basicamente é isso daqui, ó. Ela quer que a gente encontre quanto é esse comprimento aqui, mais esse comprimento aqui, ó. É todo esse contorno, mais esse daqui, e assim sucessivamente. Até onde? Até o infinito. Professor, mas se eu for somar infinitas vezes, vai dar infinito o resultado? Nem sempre. Nesse caso, eu vou somar infinitas vezes, mas é algo que é cada vez menor, concorda? Então, vai ter um momento que é tão pequeno, esse valor que eu estou somando, que ele tende a zero. Ele não será zero, mas tende a zero. Então, nem vai fazer mais tanta diferença. Então, por isso que eu posso dizer que essa soma vai convergir para algum valor que não seja infinito. Bem, se você está por dentro dos conteúdos, já dá para desconfiar que se trata de uma PG infinita, né? Que é o conteúdo que a gente consegue somar infinitamente. Bem, por que uma PG? Porque a cada passo a gente está multiplicando. Vamos lembrar a fórmula do comprimento. Deixa eu fazer logo uma análisezinha aqui com vocês, tá? Eu vou fazer aqui sim. Qual é a fórmula do comprimento de uma circunferência? O comprimento é 2 vezes π vezes o raio, concorda? Vamos lembrar que o raio ele é a metade do diâmetro. O raio ele é o diâmetro dividido por 2, concorda? Se eu pegar nessa fórmula de comprimento e substituir o raio como sendo o diâmetro por 2, o que é que vai acontecer? O comprimento, eu vou achar como se fosse uma nova fórmula. Vai ser 2 vezes π vezes o raio. Só que o raio é o diâmetro dividido por 2. Concorda? Eu posso cortar esse 2 com esse 2. E aí eu vou descobrir então que o comprimento da circunferência é dado pela fórmula π vezes d. E o que é esse d? Esse d significa o diâmetro. Tá? Então, por que eu estou usando o diâmetro na fórmula e não o raio? Primeira observação. É porque a questão sempre fala sobre diâmetro. Né? O diâmetro vai ser 80% menor. Então, aqui é claro que se eu diminuir o diâmetro, π não vai mudar. π é 3,14. Se eu diminuir esse diâmetro, vai diminuir o comprimento. Então, eu vou estar somando aqui cada vez um valor menor ao valor anterior. Bem, qual vai ser o primeiro diâmetro? A gente tem que decidir isso. Não foi dito o valor dele, então parece natural a gente atribuir um valor. E que valor é esse que eu vou atribuir? Me parece coerente dizer que vale 1. Então, ó, esse comprimento aqui de A para B ele vale 1. Então, qual vai ser o comprimento de B para C? Aí eu já sei que está aqui para aqui, o que é que acontece? Eu calculo 80%, então eu vou multiplicar por 0,8. Então, agora já vai ficar 0,8. Aí daqui para aqui eu já sei que é 80%, então multiplica por 0,8. Aí qual vai ser o novo diâmetro agora? Já vai ser 0,64. Note que o diâmetro vai ficando cada vez menor. E note que se eu multiplico o diâmetro por 0,8, significa que o comprimento também vai ser multiplicado por 0,8. Como assim? Só olhar para essa fórmula que eu achei aqui, né, pessoal?
Vamos supor que eu pegue esse diâmetro aqui, ele é 1, e eu coloque 10. Então, se eu multiplicar o diâmetro, se eu mudar o diâmetro de 1 para 10, eu vou estar multiplicando o comprimento também vezes 10, que eu tinha inicialmente. Então, o que é que isso significa? Que o comprimento 1, e quem é esse comprimento 1? Aquele que vai de A para B. Ele vai ser π vezes o diâmetro, que lá eu coloquei que vale 1. Tá? Então, o comprimento 1 ele vale π. Quem vai ser o comprimento 2? Vai ser π vezes o diâmetro 2. E o diâmetro 2 é 0,8. Então, já vai ficar 0,8 π. Quem vai ser o comprimento 3? Vai ser π vezes o diâmetro 3, que é 0,64. Então, vai ficar 0,64 π. Então, o que é que eu estou querendo chamar a atenção? Que a cada passo, quando eu multiplico por 0,8 a medida do diâmetro, eu também estou multiplicando por 0,8 a medida do comprimento. Isso daqui me forma uma sequência. E essa sequência se chama PG, né? Progressão geométrica. Onde o primeiro termo vale π, o segundo termo é 0,8 π, o terceiro termo 0,64 π, e assim sucessivamente, até chegar ao infinito, né? Que nunca vai chegar, obviamente. Então eu quero calcular o comprimento infinito aqui, ou seja, isso se trata da soma dos termos infinitos de uma PG, né? E a soma dos termos infinitos de uma PG tem uma fórmula, e ela não é difícil, diga-se de passagem, né? A soma dos infinitos termos de uma PG é simplesmente o primeiro termo da PG dividido por 1 menos a razão da PG. A razão é esse valor que a gente multiplica a cada passo, né? Bem, vamos lá. O primeiro termo dessa nossa PG é π, que é o primeiro comprimento. Então, π eu vou ter que dividir por 1 menos 0,8, que é a razão. Então, a gente vai ter que a soma dos infinitos termos será π dividido por 0,2. Concorda? 1 menos 0,8 dá 0,2. E π, se eu dividir por 0,2, vamos lá, como é que eu posso fazer aqui? Pra eu não ter que fazer de cabeça, eu vou explicar o passo a passo. 0,2 é a mesma coisa de 1 dividido por 5, concorda? 1 por 5 dá 0,2. E aqui eu tenho uma divisão de fração. O que é que a gente faz em divisão de fração? A gente repete a de cima, no caso é π, e multiplica pelo inverso da de baixo, 1 sobre 5. Quando eu fizer o inverso, é 5 sobre 1. Então, aqui o que é que eu descobri? A soma dos infinitos termos. Então, a soma de todas aqueles arcos ali, né, que está sendo chamado na questão de sinuosidade, a soma de todas elas vai dar 5π. Então, isso é a soma dos infinitos termos, que aqui eu acabei de encontrar, tá, pessoal? Agora é só a gente olhar nas alternativas, né? Então, ó, a soma deu 5π, aqui está sempre comparando com a primeira, né? Lembra que a primeira deu π, quando eu calculei, porque eu chamei o diâmetro de 1. Então, ó, o comprimento total, letra A, o comprimento total da sinuosidade não pode ser calculado. Não, pode, a gente calculou. O comprimento total da sinuosidade é 6 vezes o comprimento da semicircunferência AB. Não, a gente já sabe então que vai ser a letra C. Ele vai dar 5 vezes, porque a nossa primeira semicircunferência deu π e a soma dos infinitos termos deu 5π. Beleza, pessoal? O vídeo ficou um pouquinho longo, mas é porque eu quis explicar aí o passo a passo, tá? Eu vou pedir que, se você não é inscrito no canal, você possa se inscrever aí e compartilhar com o pessoal. Para você não custa nada, mas para a gente é importante esse feedback, para que a gente possa ir até se motivando a manter o canal fazendo material desse tipo para vocês, tá? Então, pessoal, é isso. Valeu e até o próximo vídeo. Um abraço.